Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom louvar o Senhor, ainda mais juntos como igreja, né? Tem alguma coisa que acontece quando nós estamos reunidos e decidimos louvar a Deus, que só Deus explica, né? Só a presença do Espírito Santo pode explicar a paz que nós sentimos, a alegria, a satisfação de declarar a Deus quem Ele é, o que Ele faz nas nossas vidas. Que Deus dê a você cada dia alegria para declarar, para louvar, para reconhecer quem é e o que Ele faz, amém? Meus irmãos, antes da gente começar a palavra que Deus tem para nós, eu queria orar com vocês. Tem Oi, som. Assim é melhor. Sempre nós temos pessoas enfermas no nosso meio, né? E eu estava conversando ali com a irmã Isaura e o netinho dela, o Arthur, ele está internado. E ele disseram que era uma coisa, agora disseram que era outra, e agora já estão falando outra coisa. Vamos orar, eu quero orar com você, e eu quero que você ore também. Eu vou orar aqui pelo Arthur, pelas pessoas que estão enfermas, o Francisco, né, o irmão da Elaine Larissa Elaine, e também está internado, já está melhor, já saiu da UTI, mas você deve conhecer alguém que está enfermo nesse momento. Vamos ficar de pé, enquanto eu oro aqui, você ora aí também, pedindo a Deus para trazer cura, para Ele fazer o milagre que precisa ser feito na vida dessas pessoas, e que Ele seja glorificado, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, ó Deus. O Senhor é capaz de fazer qualquer milagre, de curar qualquer doença e de restaurar a saúde de qualquer pessoa. E o Senhor tem prazer em nos ouvir e em atender as nossas orações. O Senhor disse que quando clamássemos, o Senhor estaria atento. Em Teu nome nós orássemos, o Senhor ia manifestar o Teu poder, ó Deus. Eu quero te pedir aqui pelo Arthur, ó Deus, esse bebê tão pequeno, ó Deus, que está agora internado, que em nome de Jesus o Senhor possa manifestar o Teu poder na vida dele, trazer cura para ele, ó Deus, que o Senhor possa usar quem o Senhor quiser, ó Deus, para que ele seja completamente curado e restabeleça a sua saúde, ó Deus. Eu te oro também pelo Francisco, que já está melhor, mas que ele também possa receber cura agora, em nome de Jesus, ó Deus. Pelas pessoas, ó Deus, que estão doentes aqui também, ó Deus, estão aqui na igreja, que o Senhor também traga cura e libertação para a vida delas, Senhor. É o Senhor que conhece cada um, cada corpo. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe a cura para qualquer coisa. Eu te oro pelo Teu nome que é poderoso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar sentados, vamos sentar. Ficar em pé não é bom não, né? Pregação toda. Nós estamos na série Caminho da Restauração, como você está vendo aí atrás, o nome. Nessa série nós estamos aprendendo a vencer traumas emocionais, vícios, maus hábitos, pecados que ainda nós carregamos na nossa vida. Cada semana nós temos focado em um passo diferente, e esses passos representam atitudes que nós precisamos tomar. No primeiro passo que a gente falou, foi o passo da realidade. Ele diz assim, que eu reconheço que eu não sou Deus, eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Nesse passo, nós admitimos que temos problemas e que não temos controle sobre eles. Foi o primeiro passo que a gente falou. O segundo passo, exposto pelo pastor Ivonaldo, foi o passo da esperança. Nesse passo nós aprendemos a afirmar, a acreditar de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem poder para me ajudar na minha restauração. Passo da esperança.
O terceiro passo, pastor Ivan pregou domingo passado, foi o passo da entrega. A entrega acontece quando nós decidimos entregar as nossas vidas e as nossas vontades a Deus. Aprendemos a confiar toda a minha vida e todas as minhas vontades a Deus e ao controle de Cristo. O passo da realidade, o passo da esperança e o passo da entrega. O quarto passo que nós vamos aprender hoje é o passo da coragem. Por que é esse nome, passo da coragem? Porque você vai ser desafiado a fazer uma descrição minuciosa dos seus erros, confessar eles a Deus, admitir para si mesmo e confessar ele para outra pessoa. É por isso que se chama passo da coragem, porque é preciso coragem para admitir detalhadamente os nossos erros, os nossos pecados. Não só para nós mesmos, não só para Deus, mas para um irmão. Quando a gente fala em descrição, escrever minuciosamente, lá no Celebrando Restauração a gente chama isso de inventário moral. É um nome não muito comum para o nosso dia a dia, né? Quem é da área jurídica sabe bem o que é um inventário. Na área jurídica, o inventário é relacionar todos os bens de uma pessoa que faleceu. Fazer a relação completa para depois dividir entre as pessoas. No nosso caso, ou melhor, no dicionário inventário, lá diz que é um levantamento minucioso dos elementos de um todo, é um rol, uma lista, uma relação. Também pode significar uma descrição detalhada, minuciosa de alguma coisa. No nosso caso, no caso do Celebrando Restauração, o inventário será um inventário moral, porque vai listar de forma detalhada a nossa vida, os nossos atos, os nossos pecados. E existe fundamento bíblico para isso. 1 Coríntios 11:31 diz assim: mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Paulo está ensinando aqueles irmãos acerca da ceia do Senhor, dizendo que eles não estavam fazendo a ceia, participando da ceia de forma digna. Eles estavam comendo pão e bebendo cálice, mas estavam cheios de pecados, estavam sendo insensíveis com os irmãos e ainda estavam cometendo o pecado da glutonaria. E aí Paulo vai dizer para eles: vocês precisam examinar a si mesmos. Porque vocês não estão olhando para si mesmos, reconhecendo o que vocês têm feito de errado, é que vocês estão recebendo juízo na vida de vocês. Gálatas 6,4 diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. A comparação com os erros dos outros, às vezes é uma forma da gente não olhar e não reconhecer os nossos próprios erros. Mas o mais interessante é Lamentações 3,40. Ele diz assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Lá na Nova Tradução da Linguagem de hoje, ele fala assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Na Revista Atualizada, ele usa outro termo: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. O inventário, ou refletir sobre a nossa vida, os nossos atos, significa olhar para nós mesmos. Essa descrição detalhada que nós estamos falando aqui, ela é principalmente dos atos do nosso passado. Só que olhar para o passado, para a maioria de nós, não é uma coisa boa. Tem muita coisa ruim que aconteceu conosco no nosso passado, que nós nem gostamos de lembrar, quanto mais falar disso. Mas por que, então,
que nós falamos isso. Nas outras pregações, a gente já falou sobre isso, quando falamos de restauração. Muitas vezes a gente pensa, mas o meu passado ficou para trás, mas Deus já jogou ele no mar do esquecimento dos meus pecados, mas eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram. Por que eu preciso lembrar dos meus atos do passado? Por que eu preciso relembrar dos meus erros? Mais ainda, se eu vou lembrar do meu passado, eu vou lembrar dos meus traumas. Por que eu vou precisar relembrar deles? Por que eu não posso simplesmente deixar para trás, tentar esquecer e seguir daqui para frente? É uma pergunta muito importante e é uma pergunta que todos nós precisamos responder quando se fala de restauração. E eu vou falar de duas coisas, dois motivos porque precisamos relembrar o nosso passado para que ele possa ser tratado. Primeiro, porque o nosso passado precisa de tratamento. Dito de outra forma, nós precisamos nos reconciliar com o nosso passado. Nós já falamos também que o nosso passado determina quem nós somos hoje. Muitas vezes nós fugimos do nosso passado e não conseguimos tratar algumas coisas que aconteceram lá e por isso nós ainda estamos presos a elas. Estamos presos porque muitas situações do nosso passado nos trouxeram vícios, geraram maus hábitos, geraram arrependimento, traumas ou culpa. E quando o passado traz isso para nós, nós permanecemos presos a ele, continuamos vivendo no passado. Olhar para dentro de nós mesmos é ter essa oportunidade de nos reconciliarmos com o nosso passado. Ao invés de fingir que está tudo bem, ao invés de fingir que não fizemos, que já passou, nós precisamos nos libertar da culpa que o passado trouxe sobre as nossas vidas. Nós precisamos deixar de viver cheios de culpa. Nós podemos ser livres. Podemos perdoar as pessoas que nos feriram. Nós podemos liberar o perdão para aqueles que nos machucaram. Nós podemos curar os relacionamentos que estão quebrados na nossa vida por causa do nosso passado. Para muitos de nós, analisar o nosso passado, olhar para o que já aconteceu, é uma nova chance de nós nos reaproximarmos com a nossa família. A nossa família, que Deus nos deu aqui na terra, muitas vezes, infelizmente, é fonte de traumas. Por causa de algo que aconteceu no passado, por causa de algo que seu pai, sua mãe fizeram com você, você ainda hoje não consegue perdoá-los. Você não consegue amá-los. Você não consegue honrá-los, como a palavra de Deus diz. Nos afastamos da nossa mãe, ou do nosso pai, ou dos nossos irmãos há muito tempo, por causa de problemas que aconteceram lá atrás. Eles nos feriram e o nosso relacionamento com a família nunca mais foi o mesmo. Nós nunca mais fomos os mesmos. E às vezes a gente se acostuma, a nossa tendência é se acostumar a viver magoado, a viver culpado, a nossa autoestima baixa. Tudo isso porque nós decidimos tentar esquecer e não tratar os traumas do nosso passado. Nós nos enganamos, dizemos para nós mesmos, não, mas aquilo ali já passou, eu já superei, mas é mentira, nós não conseguimos superar. Porque o nosso passado, o que aconteceu lá, ainda nos persegue até hoje e influencia o nosso comportamento hoje. Quer um exemplo? Muitos tiveram um pai violento e por causa disso se tornaram pessoas violentas. Significa que você não lidou com a violência que aconteceu no seu passado. Se você teve um pai omisso,
e você se tornou um pai omisso também. Mas eu quero dizer que é possível seguir em frente e não repetir os mesmos erros que nossos pais repetiram. Algumas pessoas têm medo do casamento, porque tiveram dentro da sua casa um exemplo negativo de o casamento dos seus pais. Tem medo de se relacionar, não acreditam na família, porque não tiveram um exemplo positivo dentro da sua própria família. Me diga se isso não é exemplo de que o passado está determinando quem você é hoje, o que você faz hoje. Nós podemos olhar para o futuro sem medo, nós podemos fazer escolhas novas. Nós não precisamos ficar presos às escolhas que nossos pais fizeram, às escolhas erradas que eles fizeram. Fazer um exame do nosso passado é tomar uma atitude. É por isso que a gente fala que são passos. Passos implica sair do lugar, ir para frente, mudar de posição, deixar de ser passivo na sua própria vida, esperando que as coisas mudem por si mesmo, sem que você mesmo tome uma atitude. É uma atitude que você precisa tomar para ser curado daquilo que lhe adoeceu, para reconstruir a sua vida. Eu quero apresentar duas metáforas, duas comparações para você entender um pouco como o passado pode nos influenciar. Imagine uma casa. Toda casa tem um alicerce que ela precisa ser construída. Aquele alicerce precisa ser firme para que a casa não desmorone. Se você construir uma casa num lixão, em cima de um lixão, aquilo ali vai se degradar, aquilo ali vai apodrecer e a casa um dia vai desmoronar. As estruturas que fundamentam aquela casa não são seguras. Com o tempo, ela vai comprometer toda a casa que foi construída. A sua vida é como essa casa construída. E o alicerce dessa casa são o seu passado. Sobre que alicerce a sua vida foi construída? Como foi o seu passado? Pense em todo entulho ou lixo que ainda existe no seu passado que precisa ser retirado na sua vida. Para que a sua casa hoje tenha um fundamento sólido. Você precisa fazer alguma coisa antes que tudo desmorone. Outra coisa que eu posso comparar o meu passado e a minha vida atual, posso comparar o meu passado como um quarto fechado. E eu estou falando do passado não tratado, é claro. Imagine um quarto fechado que ninguém entra naquele lugar há muito tempo. Ele está cheio de poeira, de sujeira, de mofo, teia de aranha, insetos. Você limpar um quarto que há muitos anos não é aberto é um trabalho muito duro, não é? As coisas, a sujeira já se impregnou, já ficou ali tão ligada aos móveis, à mobília, ao chão, a tudo, que é difícil demais tirar aquilo. Vai dar muito trabalho. Mas o seu passado pode ser comparado a esse cômodo fechado há muito tempo lá na sua casa. Você sabe que aquele lugar está ali, sabe que tem muita sujeira ali, sabe que um dia você vai ter que entrar naquele lugar e sabe que a sua casa está sem poder usar aquele cômodo porque você não quer entrar naquele lugar. Você não tem coragem para entrar. E mesmo que você tente ignorar esse cômodo, a sujeira acumulada ali vai começar a transbordar para o restante da casa. Os insetos que estão surgindo ali, eles vão começar a querer tomar o restante da casa. Lá em casa a gente tem um problema que a gente ainda não conseguiu solução. É uns ratos que ficam no forro da casa. A gente coloca veneno, mas não adianta. Morre um ou outro, fede ali um monte de tempo, mas não adianta, eles continuam lá em cima. Vez por outra, a gente vê resto de fezes e outras coisas dos ratos na casa, dentro da casa.
Porque a sujeira não fica só lá em cima. Ela termina nos afetando lá embaixo. Não adianta, o nosso passado também é dessa forma. Nós precisamos olhar para trás para poder olhar para frente. Nós precisamos listar, fazer um relatório da nossa vida para que a gente possa revisitar e entender tudo o que aconteceu conosco. Eu lembro que quando eu fiz o meu inventário lá no retiro, no Celebrando a Restauração, eu percebi que alguns maus hábitos que eu tenho, que eu luto até hoje, eles começaram na minha infância, não na minha adolescência como eu imaginava. Eu percebi que algumas coisas boas também na minha vida aconteceram lá na minha infância e eu trago consequência do que é bom até hoje na minha vida. Nossa vida inteira influencia quem nós somos hoje. Revisitar o nosso passado, fazer um inventário moral, é a forma de nós tratarmos ou nos reconciliarmos com o que aconteceu lá atrás. O segundo motivo por que inventariar é porque precisamos nos libertar da culpa. É verdade que ninguém está isento de erros. Todos nós sentimos remorsos e todos nós temos arrependimentos. Todos nós gostaríamos de poder voltar no tempo e dizer: eu queria ter feito aquilo de maneira diferente. Eu não acredito quando alguém vai dar uma entrevista na televisão e diz assim: eu cometi erros, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu particularmente não acredito, porque os erros trazem consequências ruins para a nossa vida. E se nós pudéssemos, nós evitaríamos as coisas ruins, não é óbvio? Todo mundo, ninguém quer sofrer. Apesar dos erros nos trazer ensinamentos, é claro, mas o sofrimento, o trauma que eles nos trazem, ninguém quer passar por isso. Mas nós não podemos voltar no passado. A culpa que nós carregamos dos erros do passado nos faz prisioneiro daquilo que nós fizemos. A culpa nos impede de ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. A vida abundante que Deus tem para nós. A vida abundante que Deus tem para nós, ao contrário do que muitos falam, não se trata de muito dinheiro, de viajar para onde quiser. Não se trata simplesmente de ter uma aparência que todos achem se atraem. Não se trata simplesmente de ser conhecido, de ser famoso. Tantas outras coisas que nós valorizamos. A vida abundante não se trata disso. Às vezes a gente vai conversar com alguns irmãos de outros lugares, e aí eles vão dizer assim: eu entrei na igreja e minha vida mudou. Aí vai começar a dizer: agora eu tenho tantos carros, eu tenho uma empresa, eu não tenho nenhuma doença, fiquei curado de qualquer doença, nada de ruim acontece comigo. E aí, mas falar que eu fui restaurado, eu me libertei, hoje eu sou uma pessoa mais amorosa e generosa, dificilmente se fala. A vida abundante que Deus tem para nós não se trata de ter mais, mas de ser mais. Olhe para Jesus, o ser humano que viveu plenamente a humanidade. Que bens Jesus tinha? Nem querido por todos ele era também, né? Mas ele vivia livre de culpa, de arrependimento, porque ele decidia fazer tudo o que o Pai queria que ele fizesse. Jesus disse assim, eu estava pensando nisso essa semana. A gente olhava Jesus curando, libertando, expulsando demônios, revelando pensamentos do coração das pessoas.
E eu pensava, Jesus fazia o que queria na hora que queria. Jesus era Deus. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade. O que ele fez não foi porque ele era Deus, mas porque ele era um homem totalmente entregue à vontade de Deus. Ele dizia assim, olha, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu olho o meu Pai e eu faço igual a ele. A mensagem que eu tenho, as palavras que eu falo, não é minha, é do meu Pai. A vida abundante, então, é se entregar completamente para fazer a vontade do Pai. É isso que vai lhe trazer satisfação plena. Nenhuma outra coisa. Mas voltando aqui sobre o segundo motivo para nós olharmos de novo para o nosso passado. Para nos libertarmos da culpa. Sabe como é que normalmente a gente faz? O que normalmente a gente faz com a nossa culpa? A gente tenta negar ela. Não tenho culpa de nada, não me arrependo de nada. A gente tenta reprimir ela, guardar ela aqui dentro e achar que nada vai acontecer. A gente tenta culpar os outros. Eu sou assim hoje porque minha mãe fez assim comigo, porque meu pai me abandonou, porque meu marido, minha esposa, meus amigos, sempre são os outros. Nós tentamos arrumar desculpa ao invés de tratar a nossa culpa para o que fizemos. Ou nós tentamos racionalizar. Nós dizemos para o nosso coração, está tudo certo, não tem nada de errado. Todo mundo faz isso. Isso já aconteceu há muito tempo. Não tem mais nada que eu possa fazer. A culpa que nós carregamos nos traz muitas consequências. Por isso nós precisamos nos livrar dela. A culpa destrói a nossa confiança. Você sabia disso? Você não pode ser uma pessoa confiante se existe culpa na sua vida. A culpa traz insegurança e preocupação constante. E se alguém descobrir, e se souberem a verdade a meu respeito, o que vão pensar de mim? Todo mundo olha para mim e pensa, mas essa pessoa é tão feliz, mas fulano, a vida dele, o casamento dele parece ser uma maravilha. Nós preferimos esconder ao invés de ser transparentes. A culpa traz isso, essa insegurança, essa preocupação constante. O medo de saberem a verdade sobre nós. A culpa prejudica os nossos relacionamentos. A culpa nos traz impaciência e ira contra aqueles que estão ao nosso redor. Nós não sabemos ser amorosos e pacientes com os outros. A culpa pode nos levar, olha só, a ser, às vezes, exageradamente generosos, como uma forma de manipular ou de aplacar, de aliviar a nossa culpa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pais ausentes. Normalmente, pais ausentes têm a tendência de se sentirem culpados pela ausência na vida dos filhos e compram presentes demais para tentar compensar a ausência na vida deles. Muitas vezes, por se sentirem culpados, por não dedicar o tempo que deveriam dedicar aos filhos, não conseguem sequer discipliná-los como deveriam. A culpa pode nos levar a evitar compromisso nos nossos relacionamentos. Por quê? Eu já errei tantas vezes, eu não quero errar de novo. A culpa nos leva a carregar medo dos erros passados e nos impede de tentar de novo hoje, porque nós achamos que não vamos conseguir fazer diferente. A culpa nos impede de ter intimidade com as pessoas. Muitos problemas nos casamentos são causados pela culpa. Um marido ou uma esposa que traiu o outro não tem coragem, não consegue ser transparente. Porque ser transparente implica confessar que foi infiel. E aí evita-se o outro, evita-se intimidade,
Evita se abrir por causa dessa culpa, dessa falta de perdão a si mesmo. A culpa nos mantém presos ao passado. Viver no passado é como dirigir olhando somente para o retrovisor. Uma hora você vai bater. O espelho, o retrovisor, ele não mostra para nós o caminho que a gente tem que seguir para frente. Ele só mostra para trás. A culpa é desse jeito. Ela nos traz à memória aquilo que eu gostaria que fosse mudado, mas eu não sei como fazer. Não me deixe esquecer do meu passado e me trazer mais culpa. Mas, infelizmente, a culpa, se sentir culpado, não vai mudar o seu passado. Assim como a preocupação não muda o seu futuro, que vai acontecer amanhã, a culpa não muda o que aconteceu no passado. Infelizmente, a culpa nos faz viver de forma miserável hoje. E ela pode até nos adoecer fisicamente. Pode ser que a doença, pode ser que o desânimo que você sente hoje tenha a ver com culpa, com ressentimento, coisas do seu passado que você nunca preferiu esquecer ou tentou ignorar e até hoje estão lhe fazendo mal. Provérbios 28:13 diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Do que você sente culpa? Do que você tem vergonha? Aquilo que você tem mais vergonha é aquilo que mais lhe aprisiona e ao mesmo tempo é aquilo que você mais precisa confessar. Se você quer realmente ser restaurado, você precisa aprender a se livrar da culpa e do peso que ela traz para a sua vida. A boa notícia está lá no Salmo 32, que diz assim, ó: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Não é feliz aquele que é rico de bens materiais. É aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Hipocrisia. Nós precisamos ter acesso a essa liberdade que só a confissão pode trazer para as nossas vidas. Quero chamar uma pessoa aqui que vai falar para vocês. Ela já passou pelo passo da coragem. Já teve a coragem. E ela já fez o inventário moral. E ela vai testemunhar para nós. Chamar a irmã Isaura aqui. Se apresente para nós. Boa noite, graça e paz. Eu sou Isaura. Eu sou discípula de Jesus em processo de restauração. Eu luto todos os dias, um dia de cada vez, contra a ansiedade, a procrastinação, o ativismo, a dependência emocional e familiar e a baixa autoestima, além de outros pecados que se expressam em mim como falhas de caráter. Obrigado pela sinceridade. Irmã Isaura, como foi para você fazer o inventário moral? Esse passo é o da coragem. Nem sempre eu tenho coragem. Então eu tive medo, receio, porque ao longo da minha vida eu empacotei e engavetei emoções, traumas, rancores, mágoas, e achei que guardados no meu passado, eles não afetariam o meu presente, mas foi em vão. No Celebrando Restauração, eu aprendi que eu sou impotente quanto a isso e que isso afeta, sim, o meu passado. E um outro medo foi: toda pessoa culpada, e no direito é assim, na vida real é assim, quando ela confessa e ela escreve
e ela assina abaixo, ela deixa escrito isso como confissão de culpa. E como eu iria escrever o meu inventário moral, eu tinha receio de que alguém lesse, além da minha madrinha. Eu tive isso. E qual foi, você falou desse medo? Teve algum outro medo que você teve quando você começou a lembrar do seu passado? Qual era o medo que você tinha ao lembrar daquilo que lhe fez mal? Eu tinha medo de gerar novas lutas. Eu tinha medo de mexer com isso. Geralmente no nosso passado ficam coisas que a gente não quer nem lembrar, coisas que a gente não quer que ninguém saiba, coisas que podem nos fazer reviver novamente todos os dissabores causados e que geraram as nossas lutas, e que vivê-los seria, talvez, para mim, o meu receio era gerar novas lutas, era reavivar isso. Mas o que de mais surpreendente, que mais lhe surpreendeu ao fazer o inventário moral sobre você mesmo, que você descobriu sobre você mesmo? Passeando pelo meu passado, segurado na mão de Jesus, que é o nosso poder superior no CR, ele tem nome próprio, Jesus. É como se ele voltasse comigo, pegando na minha mão e dissesse: olha só por onde passamos, que tal isso, que tal aquilo. E aí eu descobri em mim que eu não só fui vítima, eu também vitimei. Eu já em processo de restauração, eu já consegui ver as minhas responsabilidades nos meus pecados. Eu vi que as culpas eram por causa de decisões que eu tinha tomado. E eu não me manifestei mais como a coitadinha, a vítima, mas naquele momento eu tive até vontade de pedir perdão a algumas pessoas, e naquele momento houve restauração. Mas o que de bom? Normalmente a gente tem medo do passado pelo que de ruim aconteceu. O que de bom você aprendeu, que você conseguiu perceber no seu passado? Que o Senhor perdoa. Já tinha perdoado todos os meus pecados, já tinha jogado no mar do esquecimento, mas eu não tinha me apoderado do perdão. E com a ajuda nesse passo, eu compreendi que eu precisava me perdoar, que o meu passado, ele pode ser um testemunho do quanto que Deus pode transformar alguém, que o Senhor está ali para nos restaurar, e que seremos achados de Deus quando buscarmos. E essa era uma iniciativa minha. A ferramenta do Celebrando Restauração, ela veio a mim no momento que eu pedi socorro. E das tentativas todas de restauração, essa foi a que deu mais resultados. Bem. Após relembrar o seu passado, tratar o que precisava ser tratado, o que você pode dizer que mudou na sua vida depois disso? Eu fiz algumas reparações. Eu tenho uma madrinha que é testemunha na terra de tudo que eu passei, e ela, muito amorosa, me ajudou. O que é reparações, para o público entender? Que a gente teve alguns pontos que nós fomos culpados e fizemos coisas que não foi do agrado de Deus, magoamos pessoas. E nesse ponto, quando lemos o inventário, a madrinha amorosa, cuidadosa, ela nos leva a fazer, voltar a essas pessoas e pedir perdão, fazer reparações, minorar o mal que causamos a elas. Eu confesso que ainda não fiz todas as reparações, ainda faltam 2 grandes reparações, mas eu te digo que foi muito interessante. E tem uma suavidade enorme na minha vida ter feito isso. E o que você diria para as pessoas aqui que ainda não passaram pelo Celebrando ou ainda não fizeram esse passo? O que você diria para elas? Ser corajoso, não ter medo de voltar ao passado, como você mesmo pregou hoje à noite. Ele nos faz mal em muitos momentos. E trabalhando esse passado, a gente se prepara
para um futuro melhor. Eu me vali de vários textos bíblicos que inspiram coragem, que denotam a nossa identidade diante de Deus. Ela não é mudada. Nada muda a nossa identidade de filha amada de Deus diante de Deus. Somos amados sempre. Para não temer, para avançar, para lembrar que Deus nos ama, que Deus nos perdoa verdadeiramente, e que esse inventário a gente pode destruir depois. A gente pode, como forma de confissão de pecados e arrependimento, eu o destruir depois de ler para a minha madrinha. Então não tema, avance, faça, é muito bom. E aí depois a gente segue com Cristo celebrando restauração. Em 1 João 5,19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar. Obrigado pela partilha. Muito bem. Coragem para fazer o inventário e para vir aqui na frente também, né? Graças a Deus. Nós fazemos o inventário não para nos ferir, não é para nos culpar, como o medo que às vezes temos de voltar atrás e não saber como lidar com tudo aquilo. Não é para culpar os outros, mas é para encontrarmos cura e libertação. Nós não podemos mudar o que nos aconteceu, mas nós podemos dar um novo significado a ele, ao que nos aconteceu. Você conhece a história de José do Egito. Olha o que José fez. Ele teve a oportunidade de estar frente a frente com aqueles que foram responsáveis por todo o mal que ele sofreu, os seus irmãos. Ele tinha o poder da vida e da morte em relação aos seus irmãos. Mas o que foi que José fez? José conseguiu olhar para o seu passado, conseguiu entender que a mão de Deus e o propósito de Deus foram superiores ao mal que aquelas pessoas haviam feito para eles. Aqueles irmãos haviam feito para ele. Ele entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele estava pronto, por causa disso, não só para salvar, ele estava pronto para salvar sua família da fome. Quando nós nos libertamos da dor do passado, da culpa do passado, dos traumas, nós conseguimos olhar para as pessoas que nos fizeram mal e nós conseguimos amá-las de verdade. Esse é o caminho da restauração. Um coração livre da dor, do ódio, da amargura. Revisar o nosso passado também é uma forma de nós olharmos para a nossa vida e a nossa história de forma equilibrada. As experiências que a gente viveu no passado, principalmente aquelas traumáticas, normalmente elas ficam guardadas na nossa memória de forma distorcida. E a gente costuma lembrar de períodos da nossa vida apenas em função do que de ruim nos aconteceu. Minha infância foi muito triste, porque eu sofri com meus pais, sofri o abandono, e nós não conseguimos olhar nada de bom. Um inventário minucioso da nossa vida é também relembrarmos o que de bom aconteceu no nosso passado. E perceber que tem muita coisa para agradecer. Aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu faço para fazer esse inventário? Você está convencido de que quer se reconciliar do seu passado, quer se lembrar do que você já passou, mas sem sentir dor. Você está convencido de que não quer mais fugir do seu passado, quer se libertar dessa culpa que tanto prejudica a sua vida. O inventário não é simplesmente algo que eu resolvo fazer de qualquer jeito, porque nós vamos mexer em coisas que podem doer, que vão doer na nossa vida. É por isso que o nosso convite tem sido não somente para você ouvir o que está sendo pregado nessa série, mas para você participar do Celebrando Restauração. No Celebrando Restauração,
nós chamamos de instâncias, né? Basicamente são duas instâncias. O grupo de passos, que é esses que já começaram, que muitos irmãos se inscreveram, né? As reuniões já aconteceram. E também no Celebrando Restauração, nós temos o encontrão, que a gente chama, e o grupo de apoio. O que é isso? Aqui não tenho tempo para explicar tudo para vocês, mas a coisa boa do encontrando, do grupo de apoio, é que você não precisa se inscrever previamente, você basta vir e participar sem compromisso. Sexta-feira agora, às 7h30, nós vamos ter o primeiro encontrão do Celebrando Restauração aqui. Então você está convidado a vir e trazer qualquer pessoa, da igreja ou fora da igreja. É um momento que você só vai assistir e que você também pode partilhar se você quiser. Então, às vezes, nós temos um receio de dizer, eu vou ter que ir lá falar da minha vida. Eu não quero falar da minha vida. E aí você pode vir e assistir e entender melhor que ferramenta é essa, que agora os pastores ficam só falando disso, né? Eu estou na igreja há tanto tempo, eu sou crente há muito tempo, eu não preciso disso, eu não quero isso. Mas eu faço esse convite para você. Sexta-feira, 7h30 aqui na igreja, nós vamos ter o primeiro encontrão do Celebrando Restauração. Você pode vir sem compromisso, só para assistir e para entrar e entender um pouco mais sobre isso. Eu lembro que no começo eu tinha muita dificuldade para entender algumas coisas, algumas formas de agir, alguns termos no Celebrando Restauração. Mas à medida que você vai decidido a ser restaurado, você vai entendendo, Deus vai usando e vai agindo na sua vida. Então está feito esse convite para você, na sexta-feira, 7h30. Senhor, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque é o Senhor que traz a paz para as nossas vidas. É o Senhor que nos liberta da culpa, do remorso e de tudo que nos aprisiona, ó Deus. Senhor, as Tuas promessas estão garantidas para nós. Que o Senhor nos ajude a viver, nos tomar posse, ó Deus, da vida que o Senhor prometeu para nós. Que nós sejamos, ó Deus, de fato novas criaturas, livres do peso do passado, do pecado. Senhor, que possamos desfrutar de intimidade contigo, ó Deus. Fala conosco, ó Deus, que nós possamos falar contigo e acreditar que o Senhor está guiando as nossas vidas, Senhor. Nós possamos nos render completamente ao Senhor. Senhor, para aquelas pessoas que ainda precisam entregar a sua vida, entregar alguma área da sua vida, que elas tenham essa coragem de entregar para Ti todo o controle, Senhor. Que o Senhor faça, ó Deus, efetue em cada um esse realizar, essa vontade de Te agradar completamente, ó Deus. E aí, ó Deus, nós seremos luz, nós seremos sal, ó Deus. O Senhor não nos chamou somente para estarmos aqui dentro, estarmos juntos, mas para estarmos lá fora, fazendo a diferença nesse mundo, Senhor. Senhor, nos dá ousadia, nos enche do Teu Espírito Santo, que as Tuas palavras saiam da nossa boca para abençoar, para curar, para libertar aqueles que estão ao nosso redor, estão precisando conhecer esse Evangelho, o Evangelho que produz transformação verdadeira. Que isso seja primeiro em nossas vidas, Senhor. Que a Tua igreja seja completamente curada, para levar cura, ó Deus, cura para os doentes, cura para aqueles que ainda estão lá fora e precisam ver a Tua luz. Eu Te oro, ó Deus, pela irmã, que o Senhor sabe tudo que ela está vivendo, tudo que ela está passando, e sabe o quanto ela deseja Te conhecer mais profundamente. Que o Senhor esteja respondendo as orações dela, que o Senhor trazendo respostas para as dúvidas da vida dela. Em nome de Jesus, o Senhor traga em nome de Jesus, ela possa testemunhar da obra maravilhosa que o Senhor vai fazer na vida dela. Nós Te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua semana, que Ele esteja com você a cada dia.